Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo certinho? Beleza pura? Tudo certo, e aí? Estamos de volta aqui, eu e Felipe, mais um Broken Machines para vocês. Boa! E a gente não cansa de pedir, né? Curte lá, avalia. Vamos fazer bombar esse podcast aí que a gente tá trazendo muita coisa boa. Boa, sempre trago lembrete aqui no início de que não trazemos verdades absolutas, Isso né? aí. Então, somente ideias boas. Ideias nossas, às vezes um pouco loucas, mas são ideias nossas e a gente quer compartilhar e criar aí debates. Inclusive, hoje a gente tem aqui uma convidada especial para estrear o quadro Debates. É um quadro novo em que a gente vai trazer aqui convidados sempre para falar de algum assunto polêmico ou não, né? Então aí a gente já tem feito episódios do quadro Conceitos e o quadro Histórias. E agora a gente está com o quadro Debate. E hoje a gente vai falar aqui com essa mulher incrível, profissional de RH, Mirela. Bem-vinda, Mirela, por favor, fala um pouquinho. Obrigada. E aí, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. Super tensa com o meu primeiro podcast, mas animada com os desafios dessa dupla maravilhosa. E eu sou psicóloga, tenho trabalhado com RH ao longo de uns 20 anos. E atualmente estou como gestora de RH da Stays, uma empresa de tecnologia focada no ambiente hoje de aluguel por temporada. Acho que é isso, vamos lá? Maravilha. Muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite, né? A gente escolheu você porque é uma pessoa em quem a gente confia muito nessa área de RH. E hoje o tema que a gente vai debater aqui é carreira, né? E é um tema bem recorrente. Tudo que envolve esse assunto aí no cenário de design, produto e tecnologia tem bastante coisa pra gente discutir. Então, vamos começar. Acho que a primeira coisa é como é que a gente acompanha, né, o surgimento e evolução dessas profissões e divisões, nomenclaturas no cenário de tecnologia, enfim, principalmente porque tecnologia é um cenário que muda muito. Muito rápido. Que muda muito rápido. Então, como é que a gente faz, assim, como os profissionais de RH costumam fazer para acompanhar esse cenário, para, enfim, para estar sempre sabendo dessas inovações? Na verdade, eu acho que a tecnologia hoje ela vem num processo crescente de aceleração tão rápido que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. A gente vê acontecendo algumas mudanças, né, no mercado de uma forma geral, algumas necessidades que surgem. A gente começa a ver as empresas se movimentando, criando novos cargos e acho que vai todo mundo naquela onda, sabe? Muito no efeito halo, seguindo os caminhos que as empresas estão percorrendo. Acho que a área de todas essas áreas que a gente vivencia hoje dentro do RH, design e tecnologia, são as mais afetadas, obviamente, por esse impacto tecnológico. Então, se a gente olhar para o design no passado, a gente ficava muito restrito, né? Existia um campo ali de design de arte, um campo muito voltado para design de produto mesmo, para a experiência do usuário. Era uma carreira em que você conseguia ainda limitar algumas áreas. Sim. Hoje eu vejo design e tecnologia com um surgimento estratosférico de novas ramificações, vamos dizer assim, mas ainda assim vejo que a gente vai sempre trabalhar de uma forma muito concatenada hoje, com uma visão sempre muito especialista, mas ainda com um olhar generalista. Então, acho que muitas ramificações surgem, mas a gente vai continuar tendo uns cargos mãe que vão sempre olhar o processo de uma forma mais holística. A gente vivenciou, né, em RH já uma onda em que, num determinado momento, as carreiras generalistas eram mais importantes, né? A gente buscava muito aquele perfil que conhecia de tudo. Teve uma outra época mais recente que o especialista, que era o que bombava, que era o que as empresas procuravam. E hoje acho que a gente vem num cenário muito acertado, que eu particularmente gosto muito, que é dessa dupla convivência, né, de um perfil generalista e especialista. E aí, falando nessas funções todas que surgem para responder, né, o que vocês trouxeram, eu acho que não tem muito como acompanhar, a gente vai seguindo os movimentos da tecnologia, acompanhando quais são as perspectivas, inclusive de experiência do usuário. Muitas vezes o usuário, né, com reclamações, com queixas e com uma visão do que pode melhorar ali dentro, pode provocar também a abertura de uma nova frente de trabalho.
que antigamente a gente tinha uma coisa muito ligada à formação, né? Então acho que a própria formação ela já meio que direcionava, né? Então você tem o designer visual, o designer de produto. E aí eu acho que está surgindo cada vez mais, né? Profissões que não necessariamente você tem uma formação ou é composta de um grupo de conhecimento, né? E aí também por isso é difícil categorizar. Por exemplo, a própria profissão e cargo que eu ocupo hoje, não existe uma formação de Product Manager, né? E aí, como é que você... Eu acho que isso é que é o difícil, Só né? Isso que no design já existe uma gama absurda de caminhos que você pode seguir, né? Quando a gente está na faculdade de design, você pode ir desde ser fotógrafo até fazer design de moda, sei lá. Você de pode... joia, né? Vai fazer design de joia, isso. coisas completamente diferentes. Exatamente. E aí, quando você entra no universo de produto digital, né? Como cresceu muito, foram surgindo as necessidades, né? De ter especialidades. Aí o cara que é UX Writer, a especialidade ali só focada na escrita. E eu venho de uma época que era só web design. Quem trabalhava com... Isso que eu ia te perguntar. Essa história de chamar de design de produto, por exemplo. Né? Porque teve uma evolução, né? Especialmente em design, né? Nós dois somos designers aqui, então a gente tem até mais conhecimento nessa evolução. Quando eu comecei nessa área era web design, tudo era web design. E aí o web design eu acho que confundia muito e ainda confunde hoje, porque lá fora, inclusive, o web designer era o cara que fazia front também, ele também implementava. Ele era designer, mas ele também desenvolvia um pouco. E aqui no Brasil não, o web designer era só... Não sei, eu lembro de ter uma coisa assim. Aí veio a coisa do UX, né? Bombou o UX. Foi bem depois que eu fiz a pós. Eu entrei na pós e aí ninguém sabia o que era UX. Foi eu me formar ali, me especializar em design de interface. No Rio de Janeiro só tinha na PUC esse curso. Mas aí depois bombou, né? UX, UI, UX, UI. Começou essas divisões confusas que as pessoas não entendiam. E aí, de repente, design de produto. Que aí já juntou tudo de novo. E aí eu acho que o que você estava perguntando era isso, né? Porque na minha época, design de produto era o cara que fazia cadeira na faculdade, era o cara que pegava a linha do design, que era design físico, né? Sobre esse termo, assim, designer de produto, eu acho que é muito porque o designer, ele começou a trabalhar muito próximo da galera de produto, né, do Product Manager, o que faz todo sentido. O designer não trabalha sozinho, ele precisa ter um entendimento do produto total, né, e não focar só na interface, ou só na UX, ou só na UI. O designer de produto, ele volta a ter esse papel generalista, né, que é a pessoa que vai precisar olhar a jornada do produto como um todo para realmente entregar um trabalho bem feito de design. Então faz todo sentido essa união e foi uma junção também que ajudou na questão dos termos, então facilitou nesse ponto, mas eu tenho um pé atrás assim com esse nome só porque ele me soa um pouco redundante, tá? Eu sou meio chata com isso, coisa de nomenclatura. Todo designer é designer de produto, né? Porque o resultado do trabalho de um designer, de você unir forma e função, é sempre um produto. Pode ser um produto gráfico, pode ser um produto físico, como o Felipe falou, né? Mas pode ser também um produto digital, uma interface. Então eu acho que designer de produto é redundante. Seríamos todos apenas designers, né? Na minha visão. Mas faz sentido, acho que ajudou, então foi uma necessidade que o termo acabou cumprindo, então... A gente é da época que a gente fazia tudo isso. Dependendo do projeto que caía no nosso colo, a gente fazia o UX Writing, a gente fazia o design de serviço, a gente só não dava nomes diferentes para essas coisas. Fazia um pouco de tudo. Até eu dei o exemplo ali da fotografia. Pô, eu já trabalhei em empresa, eu fazia uma arte ali para uma campanha, para alguma coisa que eu tinha que criar. Eu ia desde a foto, eu fazia a fotografia, até o layout, até a impressão na gráfica. Então eu participava de todo o processo. Hoje... eu acho que a gente tem esse cenário, dependendo do tamanho da empresa. Isso que eu ia falar, Eu acho que hoje empresas grandes, elas conseguem ter todas essas ramificações, mas elas não deixam de ter esse olhar plural, de ter essa pessoa generalista, que é a pessoa que vai olhar o processo de uma forma, né, vamos dizer, holística como um todo, e entender se está tudo conectado. Mas empresas menores, muitas vezes, que não têm o orçamento, né, o budget para contratação de um monte de funções e de carreiras, eles acabam fazendo contratações. Eu posso ter um design de produto hoje numa empresa pequena que vai continuar fazendo o que você fazia, tendo que olhar o processo como um todo. Sim. Isso é muito comum. A gente vai convivendo com essa dualidade, né, de acordo com a realidade de cada empresa. E o job description da vaga, eu sempre penso nisso, né, porque é uma loucura, né? Outro dia eu recebi uma vaga
que o job description era insano. Eles estavam procurando um designer, na verdade eram 3 posições numa mesma. Era um designer que tinha que saber toda essa parte de experiência do usuário, fazer o wireframe, teste de usabilidade e tudo, mas ele também tinha que saber impresso, questão de né, tinha que mandar arquivo para gráfica, para saber todo esse processo de design gráfico, e tinha que saber também front, HTML, Java, CSS, um monte de coisa. JavaScript. Então, assim, o negócio, eu olhei assim, eu falei, gente, não tem como. E o salário, aquele salário... Eu ia perguntar isso. Provavelmente aquele salário que, assim, é uma das coisas que a gente tem discutido muito hoje no universo de RH, né? Mas tem a ver com o nosso contexto social e econômico. As pessoas estão desempregadas, muita gente desempregada, muita gente capacitada que não consegue realmente se recolocar no mercado. A gente também sofre com a questão ainda de etarismo. Então, muitas pessoas acabam optando, mesmo tendo conhecimento maior, por se jogar, né, nessas posições que realmente são super exigentes e pagam muito pouco. Mas assim, deixa eu jogar só uma bomba aqui, porque tem uma pergunta que eu queria botar nesse contexto. Eu ainda tenho mais coisa pra falar, tá bom, eu adoro esse assunto. Então, é porque é o seguinte, eu tenho reparado, é um assunto polêmico, eu acho que aconteceu uma bolha em tecnologia, na minha visão, tá? Do que eu reparei e, né, enfim, acompanhei. As empresas, eu acho que antes de 2022, acho que até em 2022, elas estavam com uma pegada, né, de tipo assim, contrata, e aí uma briga por talento, enfim. E aí eu acho que isso provocou um aumento muito grande salarial. Porque eu já vi pessoas até colocando no LinkedIn, tipo, empresas que realizaram layoff e depois contrataram para a mesma vaga. Abriram a mesma posição, só que... salário, eu acho que aconteceu um boom aí, né? E eu acho que isso foi muito por conta dessa supervalorização e desse movimento todo que estava acontecendo, né, empresas de tecnologia, enfim. Mas eu queria saber ter um pouco dessa visão aí. Você concorda? Acha que foi isso? O que você percebeu nesse período também? Eu entendo que foi uma escassez, né, que a gente teve de profissionais no mercado de tecnologia, e a gente ainda tem hoje, em função de não só do crescimento da tecnologia em si, como escassez de funcionários, de colaboradores bem preparados, né? E com formações muito específicas, porque quando a gente fala principalmente dessa área de desenvolvimento, tem muitas tecnologias específicas, e aí nessa área a gente não fala nem de formação, né? Porque hoje, dentro desse cenário de tecnologia, é muito mais o conceito de aprendizagem autodirigida, né? Da galera autodidata que vai aprendendo, vai fazendo códigos em si, e muito menos da formação. Mas acho que foi muito do que aconteceu com engenharia no passado, né? Teve uma época que se falava, né? Todo mundo não vai fazer engenharia porque engenharia é a profissão do futuro, e hoje em dia você tem aí, sei lá, 10 candidatos para 500 vagas, né? A gente vivenciou esse processo com engenharia. Acho que hoje a gente tem vivenciado muito isso em relação à tecnologia, de ter muitas oportunidades, né? E a gente, muitas vezes, a empresa acaba contratando pessoas que nem têm tanta experiência, mas porque precisam daquele skill, e acabam, inclusive, criando uma curva ali dentro de senioridade que muitas vezes não é saudável, né? Você traz uma galera mais que tem menos experiência, menos tempo de mercado, mas você precisa contratar, precisa desenvolver produto, precisa estar em linha com essa velocidade toda que a gente tem acompanhado no mercado. E aí acho que são várias variáveis, né, Felipe, que impactam nesse boom. E tem também o conceito de empresas, e aí eu acho que isso a gente tem vivenciado bastante. Acho que desde de quando a gente começou a amenizar a situação da pandemia, de empresas que contratam, né, principalmente empresas pequenas. Você recebe um aporte, você contrata um volume gigantesco de pessoas que não necessariamente você tem, inclusive, demanda para elas. E, de repente, depois de, muitas vezes, às vezes, 6 meses depois, 4 meses depois, sai um desligamento em massa. Então, eu acho que isso diz muito também de uma falta de preparo para esse crescimento, sabe? E de preocupação também, né, com o impacto na vida das pessoas. Então, eu acho que, independente... eu também acho. Então, assim, acho que independente de aporte, a gente tem que pensar nesse crescimento sustentável.
O quanto que eu preciso agora? Eu não preciso, porque eu recebi um grande boom, é isso que elas fazem. Eu recebi uma grande injeção de capital, vamos lá, contrata todo mundo e depois tô nem aí, né? Dane-se se eu tô mexendo com a vida das pessoas. Eu passei por cenário, inclusive, do que chamam de acqui-hire, né? Fizeram um acquisition, compraram uma empresa para poder comprar o talento, né? Comprar as pessoas que estavam naquela empresa. E aí, em questão de 2 meses depois, eles mandaram embora essas mesmas pessoas. Inclusive, o menino trabalhava comigo, tinha acabado de ter filho, ele entrou para a empresa e ele ficou meio assim, né? Ele, não sabia se eu ia junto com a empresa, se eu pedia demissão e ia para outra, mas, era uma empresa grande, gostei, brilhou o olho, ele foi, então ele tava com aquela esperança, né? Tô começando um negócio legal numa empresa maior que comprou minha empresa, comprou meu talento, meu filho acabou de nascer e, foi mandado embora num layoff desse. Então, essa parte para mim é a que mais... É desumano, é surreal. A gente teve agora, recente, o caso do C6 Bank, né? Não sei se vocês acompanharam. Fizeram um layoff gigantesco, dizendo que eles estavam passando por algumas limitações. Ao mesmo tempo, acho que foi uma semana depois, apareceu uma propaganda com a Gisele Bündchen, né? Sim, na TV. E aí, assim, então eu acho que também tem muita coisa de explorar mesmo, né? A gente fala aí um pouco muito do conceito, tem que trazer um pouco do conceito do capital, né, do Marx ali, a gente acaba vivendo ali um processo muito de exploração. E tem o outro lado também, que ainda nesse assunto, mais um outro ponto, que é o quê? Quando essas carreiras elas ficam em muita evidência, começa a surgir, muita gente tem surgido, a gente tem observado já há algum tempo, alguns anos, uma migração muito grande de profissionais para essas áreas. E aí, tendo ou não a formação, né, ou formações próximas ali de design, muita gente migrando para UX, para design de produto, né? E aí vai inflando de um jeito que é justamente, a gente tem aí, o Felipe até sabe, eu fico com raiva, porque assim, eu não sei se é porque, né, eu falo muito essas palavras e aí o Instagram escuta e fica me jogando um monte de propaganda de, tipo assim, aquelas propagandas oportunistas de, tipo assim, torne-se um UX designer em 5 semanas, sei lá, uns negócios assim muito doidos e eu fico, cara, e a minha experiência de 15 anos aqui, eu fico... E aí as empresas acabam contratando essas pessoas que estão migrando, que ainda estão cruas, que elas podem, sim, claro, migrar, não tem problema nenhum, super incentivo. Aliás, eu dou muita mentoria, a gente está dando mentoria no ADP List, né? E eu dou muita mentoria para pessoas que estão migrando e querem ajuda, né? Por onde começar, o que eu leio, que curso que eu faço e tal. Então, assim, nesse ponto, assim, fica até o alerta, né? Cuidado com os cursos que se compram online, porque às vezes é só para, né, tipo, entendeu-se que está tendo essa movimentação. E aí o resultado disso que eu enxergo as empresas estão precisando de profissionais qualificados, acabam contratando pessoas que não necessariamente estão, né, há tempo suficiente no mercado para atender aquelas demandas. E aí a gente fica naquela berlinda de, tipo, a profissão está sendo valorizada, mas ao mesmo tempo isso também desvaloriza, porque você acaba não entregando, né, o resultado esperado, porque você tem profissionais não tão qualificados. Mas eu acho que o problema disso também, que acontece muitas vezes, é que você teve essa bolha, teve essa concorrência. E aí você contrata pessoas muitas vezes mal qualificadas ali, ou até com qualificações suficientes, mas suficientes para cumprir, né, até um determinado ponto. E ainda ocorre um outro fenômeno, que você precisa brigar por manter aqueles profissionais. E aí acontece eu acho que é um fenômeno, né, uma super promoção. Então você tem pessoas com 4 anos de carreira que se dizem sênior... 4? Menos? 2 anos de carreira, super sênior, mais sobre isso. E aí eu acho que é pior ainda, né? Porque é uma bola de neve, né? A coisa. E aí você pega, às vezes, umas entrevistas na área de tecnologia, ou você pega pessoas que, não, o cara é super sênior, aí você vai conversar, você fala, não, gente, assim, bem longe disso. Inclusive, uma das grandes dores do RH nessa área de seleção é porque essa senioridade ela é muito subjetiva para as pessoas, né? Então, a gente muitas vezes coloca lá uma vaga de desenvolvedor sênior, o RH se preocupa em colocar ali, olha, eu quero um mínimo de 6 anos de experiência, um mínimo de 4 anos de experiência, e o que chega, né, de currículo que não tem, né, o menor fit com o tempo de experiência e muitas vezes com o requisito todo que você pede para a posição,
é absurdo. O nosso trabalho seria muito mais fácil se as pessoas, inclusive, lessem o perfil e mandassem realmente né, de acordo com a perspectiva que está exposta ali. Mas é isso, a pessoa muitas vezes vivenciou, eu vivenciei 2 anos, mas eu vim de uma startup que eu acho que equivale a 4 anos numa outra empresa, então eu me considero sênior. Tem isso, né? Eu até tinha colocado essa pergunta aqui, né? O que é experiência? Porque existe um pouco essa confusão, né? Experiência é tempo? Não necessariamente, porque tem a questão do tempo, mas eu gosto de dizer que ser um profissional experiente ou sênior é você ter volume de experiência, ou seja, quantidade de situações com um determinado nível de complexidade, você passar mais vezes por situações em que você vai desenvolvendo aquela casca, né? Como é que você resolve um problema cada vez mais rápido, porque você já passou por problemas parecidos mais vezes, então você tem aquela... Fora a questão da maturidade, né? Porque não adianta você ser tecnicamente muito bom, então pode ser até que uma pessoa seja formada há 1 ano, 2 anos, e ela já adquiriu uma super técnica, porque é uma pessoa, né, muito talentosa, mas no dia a dia ali, na hora de entrar numa reunião, de se reportar a alguém, e ela não tem essa maturidade. E isso, pra mim, e aí é minha opinião, tá, gente? Eu quero ouvir até o que vocês acham sobre isso, mas isso também influencia nessa senioridade. Então, eu já deixei de promover pessoas que trabalhavam na minha equipe porque eram pessoas até tecnicamente muito boas, mas ainda eram muito cruas nessa maturidade de empresa, de coisa, então eu não considerava aquele profissional sênior, né, com ainda. Certeza, com certeza. Então, assim, eu tenho uma pergunta boa, então. Eu quero ouvir um pouco da visão da Mirella em relação a isso. Mirella, senioridade, como é que vocês avaliam, como é que vocês veem isso, como é que o RH enxerga isso? Porque vocês conseguem dimensionar isso de forma muito maior, né? Não só no design em produto, eu tô falando especificamente na minha área, né? Assim. Como é que vocês fazem essa comparação? Esse ponto de tempo de experiência, a gente considera, né, obviamente, o tempo, a vivência, projetos, não necessariamente o tempo, como a Bianca trouxe, né, o tempo pode ser relativo? Pode. Mas ele é um balizador quando você trabalha com um volume muito grande de currículos que você recebe e você precisa ter o filtro. Então, a gente vai, muitas vezes, usar esse balizador, sim, como filtro. Agora, hard skill e soft skill são 2 coisas importantíssimas. A senioridade compreende os 2. Então, todas as vezes que a gente estiver falando de senioridade, a gente vai numa entrevista, obviamente que o currículo é frio, ali você só consegue ver o que é técnico, mas numa entrevista a gente precisa avaliar os 2. Até porque dentro das organizações, assim, é um processo nem dentro das organizações, eu acho que isso até fora, né? É muito mais fácil você desenvolver tecnicamente, né? A gente sempre fala isso, habilidades técnicas, do que os soft skills. O soft skills, ele demora muito, é um processo que envolve muito autoconhecimento, envolve a vivência externa, como que você elabora isso. Então, tem todo um processo de dificuldade que é muito maior, né, inerente à complexidade do ser humano, do que uma questão técnica. Isso é um fator, para mim, sempre foi um fator importantíssimo na contratação. Eu sempre preferi contratar profissionais que às vezes eram mais crus nos hard skills, né? Tipo, é muito mais fácil eu treinar essa pessoa tecnicamente porque ela tem pouco tempo de experiência, mas que eu sentia que era uma pessoa, né, mais que tinha uma postura mais ali séria, dedicada, esforçada, de querer aprender, de saber ouvir. Todas essas coisas, eu preferia contratar uma pessoa assim, mas que tinha pouca experiência, né? Digo, técnica, né? Do contrário. Perfeito. Então, eu acho que são super apostas e vale muito. E tem aquele jargão, né, de contrate o brilho no olho. Mas é bem por aí. Eu prefiro também, dependendo da situação, né, se você não precisa realmente, né, se não é uma vaga sênior, uma vaga de liderança, que você precisa realmente comprovar uma série de skills para a posição e que você sabe que a pessoa já vai ter que entrar jogando, eu acho que é super válido. Apostar no comportamento, apostar no que a pessoa te traz de vontade, de desejo, para mim é importantíssimo. Eu tenho dois pontos polêmicos também. Eu tô trazendo só coisa... Eu tenho outro também, mas... Em relação à senioridade, eu acho que também tem uma parte
Porque eu vejo empresas assim, vamos contratar um estagiário. Aí eu sempre falo isso. Na minha época, inclusive, você tinha que ter, não sei se tem ainda, Mirella, você está falando besteira, mas quando você contrata um estagiário, você tinha que ter uma pessoa da profissão daquela pessoa responsável por aquela pessoa. Tinha uma regra assim. qualquer que o departamento, também posso estar falando besteira aqui, mas eu lembro que tinha uma coisa que o departamento, a área para a qual o estagiário tinha que ser contratado, tinha que ter pelo menos 4 ou 5 pessoas. Não sei, tinha uma quantidade de pessoas. E aí, por que eu tô levantando esse ponto? Porque eu acho que a senioridade ela também vem no sentido de você ser responsável por alguém, de você, uma figura que é uma figura que faz, uma figura que faz ensinando, uma figura que... Sim. Né? E aí eu acho que a senioridade também tem uma relação com isso, né? Total. Eu acho que esse é um ponto. E eu costumo usar também muito uma comparação dentro disso, né, da senioridade, que é fazer uma tela, fazer um site de padaria, ou fazer uma aplicação de N telas, fazer um e-commerce que tem um atingimento, um nível de usuários e uma complexidade muito maior. Sim. Então eu acho que isso também é muito diferente. Às vezes você pega um designer que tem um trabalho muito bom, ou um cara que já drivou, que já direcionou ali produtos, mas numa empresa muito pequenininha, e você coloca ele, beleza, ele tem às vezes até 10 anos trabalhando com aquilo ali, ou 5 anos, mas aí quando você joga num ambiente corporativo muito maior, existe uma dificuldade muito grande de olhar a coisa, é quase que um jogador de futebol, né, que joga só, que olha só a posição dele, ou um capitão que olha a jogada no campo inteiro, assim, ele sabe direcionar os jogadores, enfim. Não, é interessante você falar isso do estagiário, porque o primeiro plano de carreira que eu fiz, né, minha primeira experiência como líder ali, na empresa que eu trabalhava, nenhum time tinha plano de carreira, e eu entendi que era importante fazer isso para os designers, para guiar essa questão da promoção, né? Porque é o que eu gostaria que tivessem feito comigo, né? Tipo assim, pô, eu sou pleno, por quê? O que eu faço para ser sênior? E eu recebo muito essa pergunta, e aí quando eu falei, pô, eu não promovi uma pessoa por causa de uma questão de soft skill, mas nos feedbacks, nos one-on-ones, eu passava sempre para ela, olha, são esses pontos aqui, eu dava exemplos de coisas que a pessoa tinha falado ou como ela tinha se comportado em um momento, eu falava, olha, um sênior, ele agiria de tal forma nessa situação, você, né, agiu dessa outra. Então, dava o fato ali para a pessoa entender porque, né, isso é importante também na liderança. Mas lá no início, quando eu decidi fazer o meu primeiro modelinho ali de plano de carreira para os designers, eu levei justamente isso em consideração. Para determinar o que era o estagiário, o júnior, o pleno, o sênior e o líder, era o nível de independência, ou seja, eu peguei todas as hard skills ali. Então, o nível que ele, quando ele é estagiário, ele ainda não consegue fazer as coisas sozinho. O júnior, ele já quase consegue fazer tudo sozinho. O pleno, ele já faz tudo sozinho, mas ainda tem uma supervisão. O sênior, ele já faz tudo sozinho, sem supervisão. Então, tinha uma coisa assim. Tem sim. Hoje não, ainda tem esse conceito, né? O estagiário, ele é um aprendiz, e aí você vai colocando, por isso que ele tem que ter alguém responsável por ele, né? Não só o estagiário, como o próprio jovem aprendiz. Então, tem que ter sempre alguém com a perspectiva de fazer essa pessoa se desenvolver e chegar em um outro lugar. Mas o júnior é uma pessoa, quando a gente fala da independência, né? O júnior a gente classifica como aquela pessoa que não vai ter autonomia, não vai conseguir fazer sozinho, né? É uma pessoa que vai precisar sempre de uma orientação. E conforme vai crescendo, vai tomando um corpo maior. Então, o pleno já consegue fazer algumas coisas sozinhos e outras ele vai precisar ainda de orientação. E já começa naquilo que ele sabe fazer sozinho. Quando o Felipe trouxe a questão da liderança, ele já apoia também as pessoas ali, né? Um pleno que, de repente, tem menos tempo, um próprio estagiário, um jovem aprendiz. Então, ali ele já vai exercitando também uma liderança informal que é muito bacana e que ajuda, né, nesse desenvolvimento do corpo da equipe e dele. E isso vai se somando aos poucos, né? Então, quando eu estou falando do pleno, ele já está com esse desenvolvimento ali em andamento, e aí quando falo de um sênior, ele já tem uma autonomia praticamente que 100% ali de autonomia, com um olhar muito focado no desenvolvimento também dessas pessoas que estão ali como pares, depende, obviamente, também do tamanho da estrutura, mas o sênior, ele já tem um contexto de autonomia muito maior e já começa a assumir o protagonismo de alguns projetos. Né? E aí, quando você fala de um especialista, aí já é uma pessoa que anda praticamente sozinha, que faz tudo sozinha e já tem essa autonomia e responsabilidade, podendo ter responsabilidade por uma equipe. Boa. E aí você falou de autonomia e me veio aqui uma outra bomba que eu vou jogar. Porque existe agora um movimento das empresas, de algumas empresas mais novas, assim, startups, enfim, que dão essa autonomia
e aí, na minha opinião, talvez demais e muito cedo, que é o quê? Entendem que são uma empresa, porque a autonomia é uma coisa positiva. Eu não gosto de trabalhar, acho que ninguém gosta de trabalhar sem autonomia. Autonomia, vamos lá, dentro do que é o escopo do seu trabalho. Mas quando você horizontaliza completamente ali a empresa, de forma que você dá autonomia para um designer, aí vou dar um exemplo que é do meu contexto, que é o que eu observo, né? Então, um designer que é júnior, que acabou de se formar, mas você tem estruturas de empresas em squads, né? E o designer júnior, ele fica sozinho naquele squad, com um monte de desenvolvedor ali, um PM, com pessoas até mais experientes que ele, mas ninguém de design acompanhando ele no dia a dia para ensinar, para mentorar ali, para dar o exemplo, para trabalhar junto, puxar, né? Uhum. E aí a empresa vende isso como uma coisa super positiva. Não, você tem autonomia para trabalhar sozinho e fazer o que você decidir no design. Mas ele não sabe nem por onde começar, ele tá perdido. A autonomia, porque assim, existe a liberdade de você dar essa autonomia, mas existe uma coisa que está em cima da autonomia que tem a ver com a liderança. A gente fala muito de delegar e delargar. Então, quando você está falando até de um profissional sênior, dependendo da complexidade, até um sênior você precisa delegar em algum momento, né? É um projeto novo, uma situação atípica, uma questão que nunca viveu, sei lá, deu um bug num sistema, essa pessoa precisa ter alguém ali como referência para ir puxando ela para outro lugar. Então, eu acho importantíssimo esse conceito, porque muitas pessoas, isso é fato, né, Bianca? Acontece em muitas empresas, não, eu dou autonomia. Chega lá, a pessoa fica perdida, ela não sabe o caminho que tem que seguir, e o pior, e essa liderança ainda critica. Não, mas eu te dei total autonomia, te dei um... É importante a gente, né, setar, e muitas vezes essa relação ela pode ser construída para você entender também como que funciona a dinâmica daquele teu colaborador. Então, eu vou te dar autonomia. Se a gente fizer um follow-up uma vez por semana, é bom para você? Você acha que uma vez a cada 15 dias? E a gente vai construindo isso junto. Porque existem pessoas que precisam de um acompanhamento muito mais de perto, até para se sentirem mais seguras, né? Depende do tempo de experiência, mas existem pessoas que precisam de um tempo maior, né? Então, essa delegação ela é muito importante e é um processo que tem que ter muito cuidado por parte da liderança. Liderar é muito trabalhoso, né? Porque é você olhar para um time que tem características muito diferentes, muito diversas, e cada vez mais essa diversidade está eclodindo, e que bom, nas empresas. Então, é um olhar que tem que ser muito customizado. É importantíssimo isso. É autonomia, sim, mas com delegação. Uma delegação que seja Tem muito... até eu adoro seguir, eu sempre faço com os meus times, aquele liderança situacional, né? situacional. Você coloca ali nos quadrantes, você tem um nível de independência dessa pessoa e você tem um nível de engajamento, né, de motivação. Dependendo do quadrante que essa pessoa fica, você tem uma liderança mais delegativa, uma mais, né? Eu gosto muito de seguir isso, porque você tem realmente diferentes perfis, né? Como é que você lida com os diferentes perfis? Sim, hoje tem muitas ferramentas que são importantíssimas de autoconhecimento, né? Que as lideranças podem usar para entender quais são as melhores ferramentas para utilizar com cada colaborador. Então, a gente tem o MBTI, que é um teste muito utilizado, baseado em Jung, que é bastante eficiente. E tem outras ferramentas também mais simples, assim, testes simples que você pode pegar até, muitas vezes tem disponível aí na internet de forma gratuita, para entender quais são os gatilhos, se a pessoa é mais segura, mais insegura, se a tomada de decisão que ela normalmente toma se é mais compartilhada, se não é, porque assim você vai precisar, é importantíssimo dizer isso, vai precisar liderar de uma forma muito individualizada. Uma outra coisa que eu acho que é bem polêmica nessa situação, e aí citando, eu acho que não só a faculdade de design, mas eu acho que todas as outras, e eu acho que a gente vai evoluir em algum momento para isso, é que as pessoas saem da faculdade e elas não têm nenhum tipo, eu acho que até algumas faculdades hoje de engenharia já têm, que são cursos ou matérias de gestão. O que acontece, né? Sei lá, 20 anos atrás, quando eu resolvi abrir empresa, começar a empresa, eu entendi que eu ia ser responsável por pessoas. E aí, quando eu entendi que eu ia ser responsável por pessoas, eu comecei a me especializar, me profissionalizar
na parte de gestão, aí voltada a PMBOK, aquela coisa toda de gestão de projeto. Comecei a realizar cursos de liderança, comecei a realizar treinamentos para tocar essa área, para passar feedbacks, para, enfim, muito importante. Para atuar dessa forma. E aí o que eu acho é que muitas vezes o cara que chega numa posição sênior ali, ele é muito vem muito da prática do operacional. Então, ele é muito operacional, aí fica muito bom operacional. Aí sobe de posição, aí fica muito bom operacional mais ainda. Aí fica muito bom. E aí, em tecnologia, você pega um desenvolvedor, por exemplo, que é um pouco mais articulado, que dá atenção mais para essas coisas, aí, pô, fulano é um bom gestor. Mas se você analisar... Não necessariamente. E existe uma falta de preparo muito grande ali, um gap. E assim, são pessoas que estão fazendo, que trabalham hoje, eu conheço pessoas da área de tecnologia hoje, que chegaram na posição de tech manager e de tech lead através desse tipo de coisa. São pessoas mais articuladas que têm uma preocupação com o ser humano, e aí, o cara é muito bom porque ele tem uma preocupação com o ser humano, então ele é gerente. E não necessariamente, falta todo esse preparo, falta essa bagagem toda, né? Não, e tá rolando uma escassez. Tá rolando uma escassez também no design, eu acho, de liderança. E isso eu conversando com algumas pessoas, não sei se isso é geral, mas pelo menos para as pessoas que estão próximas a mim, que agora que existe a carreira em Y ali, o designer ele é muito apegado à coisa de fazer o design, de desenhar, de estar ali mexendo no Figma, no operacional, né, mão na massa. E é uma carreira que é difícil o designer se desapegar e realmente entrar para a parte de gestão e focar nisso. Não é que ele nunca mais vai botar a mão ali na massa, mas ele precisa se desenvolver nessa área para poder dar suporte aos designers novos que estão entrando. E aí você acaba pegando diretores de empresas grandes, né? E que são especialistas em botar a mão na massa. Mas ele não entende que ele é responsável por uma série de designers. Exatamente. Uma série isso. É um grande problema que a gente enfrenta ainda, né? É muitas vezes essa questão da carreira em Y. Você vai promovendo, chega num limite financeiro da empresa que você não consegue muitas vezes justificar o crescimento daquela pessoa numa carreira em Y, e aí você dá um cargo de liderança para ela, porque você consegue dar um pacote maior de benefícios, você consegue dar mais salário. Muitas vezes essa pessoa não quer, né? Não tem o skill necessário para uma posição de liderança e também não é preparada, né, para aquela posição. Um dos grandes desafios do RH hoje, isso já foi mapeado pelo Great Place to Work, inclusive era um dos grandes desafios para 2022, no último material deles, acho que agora em 2023 também está dentro de um dos principais tópicos, é o preparo da liderança. E aí essa escassez que você fala de liderança, Bill, eu acho que ela está em uma esfera muito além do design. A gente tem realmente pessoas muito pouco preparadas, né, para posições de liderança. E existe um outro cenário nisso também. Por causa da carreira em Y, o que tem acontecido também? Os designers mais novos até enxergam assim, se eu seguir carreira em Y, eu posso ter um aumento de salário, um crescimento ali na minha carreira, sem precisar largar o técnico, né? Não vou precisar lidar com pessoas, não vou precisar, né? Isso é ótimo. E aí as pessoas, elas querem crescer, mas elas não querem, né, essa responsabilidade. Então tá vendo, e aí quando eu disse que eu conversei com algumas pessoas, é que eu tenho ouvido muito de designers mais novos, que eu conheço falando assim, não, eu quero fazer carreira em Y, porque eu não quero ter essa parte ali. E aí o que vai acontecendo? Vai tendo cada vez menos líderes com experiência, né? Líderes bons ali naquele cargo e... Então eu vou lançar uma polêmica. Uma polêmica aqui. Mais polêmica, porque a liderança não necessariamente precisa ter o domínio técnico de tudo. Sim. Ela precisa ter Em relação a design. Então, polêmica. Design, para mim, tem que gostar de gente. Eu acho que o artista, ele pode não gostar de gente. Pode ser um Basquiat, uma pessoa da vida isolada. Mas não é gostar de gente que eu falei. Mas eu sei. Porque eu tô querendo levar no sentido do seguinte. Porque o design, e aí vem da minha formação, da minha escola, ele transforma as coisas. Até o Churchill já dizia lá no Design Council que uma das maneiras
fantásticas, assim, uma das melhores maneiras de você mudar uma sociedade, de você melhorar, de você... Depois da guerra, né? Que depois da guerra, né? Ele foi uma das pessoas que apoiou o Design Council. É através do design. Então, mas como é que você muda uma sociedade, trabalha na sociedade através do design? Você fala assim, não, mas eu não gosto de gente, então eu não gosto de lidar com pessoas. Usei esse argumento para ampliar a coisa. Design tem função. Se não tem Sim, função, se exatamente. só tem forma, não é design, é arte. Pode ser arte, se tem função, é design. E se tem função, tem alguém por trás que vai usar aquilo. Então não tem como, você tem que entender de pessoas, você tem que se conectar com pessoas e entender o comportamento delas para você criar a função da melhor maneira possível naquele produto que você está gerando ali. Sim, eu trouxe esse tema até trazendo um pouco para o universo da Mirella, que é uma coisa mais até específica do design em si, porque eu tinha uma professora velhinha, uma senhorinha, né, bem idosinha na faculdade, que ela era professora de História da Arte, então ela me falava muito isso, eu adorava ela. Fantástico, não vou lembrar o nome aqui agora, mas eu adorava ela, porque eu também tô ficando velha, porque eu também tô ficando velha, e já ficando velha vai esquecendo das coisas. E ela dizia um pouco isso, ela falava assim pra mim, que somente a arte, né, e na arte você pode olhar para uma expressão artística e dizer gosto, não gosto, Sim. Tá bom, tá ruim, e o artista ele não precisa dar a menor importância para isso. Porque é a arte dele, é a expressão dele. Eu vejo muita liderança de design olhando para as coisas que os designers fazem, os liderados, né, fazem e, não gostei, ou feio ou bonito. Feio ou bonito, ou então chega isso aqui um pouco para lá ou um pouco para cá, não entendeu nem o propósito do negócio, então tipo assim, esse botão aqui tá desalinhado 3 pixels. Cara, nem sei se aquele botão precisava existir ali. Qual é a função desse produto? Como é que ele precisa ser desenvolvido? E a preocupação do cara é meramente visual. Então a gente não tá falando de arte, a gente tá falando de design, né? Então. A gente entrou nesse ponto, aí só foi um vórtex aqui, porque a gente tem que voltar aqui. Mas a gente entrou nesse ponto porque você junta isso com uma liderança despreparada e uma vaidade, que eu nem tô aqui no ponto da vaidade, porque o design não é com vaidade, com uma vaidade muito exacerbada, e você tem lideranças que lideram inseguras, exatamente. Pessoas, e uma liderança que diz assim, não sei, e que varia até pelo humor, tá? Chega um dia, assim, não sei, hoje eu não acordei bem, então isso aqui eu não gostei, aquilo ali corta, e umas coisas assim, meio que levam para essa questão artística, e não é. Sim, a gente precisa ser honesto, né? Hoje a gente realmente tem esse desafio de preparar essa liderança, porque são várias situações, é só a gente olhar para trás e ver as lideranças que a gente já teve na nossa trajetória, né? Assim, se você perguntar, é muito difícil você encontrar as pessoas que vão falar assim, putz, eu só tive líder legal, que me encorajou, que olhou para a minha especificidade ali, né? Para um conhecimento, né, muito meu, que me fez aflorar. É muito difícil você encontrar, né, pessoas que trazem esse relato. A maior parte das vezes o que a gente escuta é, nossa, aquela liderança me matou, aquela liderança me fez perder a minha autoestima, aquela liderança, né, me fez questionar o meu potencial. Mas eu tenho visto que, pelo menos as últimas empresas que eu passei, eu tenho visto um movimento, uma preocupação da própria empresa de dar até treinamentos, né? Dar esses treinamentos internos. Por exemplo, eu não fiz nenhum curso focado em liderança como o Felipe, mas eu fiz treinamentos de liderança, sei lá, já perdi a conta de quantos eu fiz, e de todos eles eu tirei ali um quezinho que me ajudou em algum ponto ali que eu tava precisando, tipo assim, vou usar isso para dar feedback, vou usar isso aqui para, sabe, então foi importante para mim. Agora eu vou entrar num ponto polêmico, Bill. Fala aí. Muitas vezes você tem uma liderança que trabalha numa super empresa que investe uma grana nos melhores cursos, com Fundação do Cabral, com empresas boas, crescimento, enfim. Não adianta se a pessoa não quer, se ela não está disposta a se olhar, a mergulhar dentro dela, porque o autoconhecimento é doído, gente. Você entrar num processo de autoconhecimento, entender aquilo que te fragiliza, aquilo que você não é tão bom, né, para você poder amadurecer, é difícil. Então, muitas vezes, as pessoas nas organizações passaram por milhões de treinamentos de liderança, e aí, eu não vou falar o nome, mas assim, passei por uma empresa gigantesca que investia muito dinheiro em liderança, e ainda assim você tem a pessoa que vai falar assim, nossa, você está achando que você está ralando pouco? Porque na minha época, eu ralava muito mais. Está reclamando de quê? Está sentando na janela ainda, sabe? Pessoas que estão trabalhando ali, às vezes, 14, 15 horas por dia. Então, eu acho que o treinamento, ele é super válido e ajuda, mas até a sua questão que você traz, né? Você buscou, né? É diferente.
Você está preocupada com isso, se engaja nessa questão. Muitas vezes, nas organizações, as pessoas fazem porque tem que cumprir aquela carga horária de treinamento, de desenvolvimento, e isso não provoca uma mudança de comportamento. É a parte burocrática, é a parte chata. Eu vou ter que, né, passar por esse dia a dia, então é complicado. É isso, dá trabalho, é super desgastante. Cuidar de gente é muito desgastante. Não poder abrir o Figma todo dia, gente, que absurdo não poder abrir o Figma. Eu ouvi isso já também de time, assim, mas eu fico desmotivado quando eu não abro o Figma todo dia. Gente, mas design não é Figma. Mas só uma citação aqui, um negócio que tem tudo a ver com isso que você falou, né? As pessoas dizendo assim, gente, sabe por que eu gosto? Eu gosto de botar o meu fone, ficar na minha cadeira, focar ali no meu trabalho e não falar com ninguém. Aí você pergunta, aí você pergunta assim, por que eu fazia isso quando eu era mais novo? Aí você pergunta assim, mas você gostaria de ganhar o salário que você ganhava quando você era mais novo? Porque você cresce e faz parte, você não consegue botar o fone, se isolar com a maior responsabilidade que você tem. E você é um exemplo, mesmo que você seja um principal, né? Mesmo que você faça a carreira em Y, quando você atinge um cargo máximo ali ou bem alto, né? Mesmo sendo especialista, mesmo sendo técnico, você, mal ou bem, é uma liderança técnica. Por exemplo. É uma liderança você técnica. dá o exemplo, né? Então você tem que ter essa interação. Essa pessoa não vai se desenvolver se ela não quer falar com ninguém. E todo crescimento tem dor, né? Tem que ter, não tem jeito. Uma das coisas importantes que eu acho que a gente precisa desmistificar também é essa coisa de que eu preciso estar, né, tudo que eu faço eu tenho que amar, eu tenho que gostar. Não, gente, faz parte, né? A gente tem que trabalhar assim com equilíbrio. Tem coisas que eu amo fazer dentro de RH e tem coisas que eu já não gosto tanto. E tudo bem, tudo como tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio. Obviamente que a gente vai buscar o propósito, mas tem a parte chata, sempre tem. Se você pensa que bom, legal, a gente não receberia para fazer ele, né? O Felipe que sempre fala isso. E tem isso, assim, a parte de um treino, né? Se você for pensar um jogador aí profissional, existe uma parte do treino que é extremamente desgastante. Se você for perguntar para o cara se ele gosta de fazer aquilo, obviamente que não. Mas ele sabe que faz parte, né? Para ele ter o deleite dele lá no jogo e curtir, né, uma vitória, ele precisa ter todo um trabalho muito árduo ali, que não necessariamente é um trabalho que ele gosta. Aí você tocou em futebol e me lembrou, até dentro desse assunto, uma analogia que eu gosto de fazer, né? Num time de futebol, né, para o time ser vencedor ali, ele tem duas lideranças que são igualmente importantes para fazer esse time vencer. Uma é o capitão do time, que ele tá em campo e ele tá motivando os jogadores ali, mas a concentração dele tá dentro do jogo, tá na bola, tá no gol. Ele tá ali no campo, trazendo o time junto. Mas tem a liderança, que aí, no caso, esse cara é o principal, né? O que seria ali o staff, o principal. Mas fora do campo ali, tá o técnico, que ele tá olhando, ele não pode ficar olhando só pra bola, ele tem que estar olhando pro time, ele tem que estar olhando para todos os jogadores, ele tem que estar pensando no patrocínio, ele tem que estar olhando lá pro goleiro para ver se o goleiro se machucou, enfim, ele tá olhando o time por uma outra perspectiva, e ele também tem que ser muito bom nisso. Então esses dois papéis são muito importantes, né? Maravilha! É o que eu trouxe lá atrás da gente viver hoje com especialista e com generalista. Exatamente isso. Você vai ter ali o especialista, o cara que está ligado em ser atacante, o outro no passe, e vai ter ali o generalista, que é o técnico, que muitas vezes vai olhar o conjunto da obra. Exatamente. Mas eu ia trazer para um outro ponto também, que aí é um revés aí do que a gente tem falado até agora, e é polêmico também, voltando nessa questão da senioridade. Eu também observo muito que o pessoal mais novo que está entrando agora no mercado de trabalho, né? Essa geração ela tem uma ansiedade muito grande, né? Então eu observo muito, a gente estava falando sobre isso antes, pessoas com pouco tempo ainda de experiência, né? Já com cargos altos. E aí tem um pouco dos dois lados. Tem o mercado que está levando isso a acontecer e tem também essa ansiedade deles, né? De chegar ali. E aí eu queria saber a tua opinião, Mirella, até que ponto isso é positivo, né? Essa acelerada ali de cargo para essa galera mais nova. A gente vivencia um momento muito peculiar, né? Porque essas pessoas mais jovens, elas querem ter um aceleramento de carreira mais rápido, diferente, né, do que a gente vivenciou.
A gente sabe que se a gente não criar, né, um ambiente, né, que proporcione esse crescimento de carreira, a gente perde essas pessoas para o mercado, porque não existe muito essa preocupação, né, de eu quero estar numa empresa durante a minha vida inteira, eu quero estar nessa empresa durante X tempo. Então, eu acho que existe uma preocupação de encontrar esse equilíbrio. É importante que na minha visão, tá? E aí, gente, a minha perspectiva. Acho que existe um ritual, né, que ele precisa ser cumprido para você poder criar outros steps e ir crescendo o seu corpo profissional. Então, eu penso que sim, precisa ter um tempo de maturidade necessário para a gente ir galgando novos espaços. Acho que as empresas elas podem ter, né, faixas salariais dentro de uma determinada função mais largas, que permitam com que as pessoas façam crescimentos horizontais, não necessariamente verticais. Então, eu tenho, sei lá, uma faixa de júnior que me permite crescer bastante essa pessoa ao longo de um ano e meio, 2 anos, para que depois ela vá para um pleno, para que depois ela amadureça um pouco mais de tempo e vá para um sênior. Tem gente que busca cargo, e aí nessa busca de cargo, as pessoas, muitas vezes, quando elas não se sentem reconhecidas, né, não conseguem perceber esse crescimento vertical, elas muitas vezes realmente deixam a empresa. Hoje a gente tem um índice de turnover, que é um dos grandes indicadores de RH, que é bastante observado dentro de todas as empresas. E tem um movimento, aí acho que são vários fatores, né? Tem um movimento também de empresas menores que muitas vezes querem ter pessoas para seus cargos mais altos, que não vão conseguir encontrar uma pessoa totalmente preparada, né, do tamanho que elas querem, com todo o punch que elas querem, e muitas vezes elas acabam pegando uma pessoa mais que não tenha tanta bagagem como ela precisa, mas você já alça uma posição de liderança, um cargo maior, seja pegar um pleno colocando numa posição de sênior, um pleno que de repente ficou 2 anos só na função de pleno, você já alça para sênior numa empresa pequena, ou um sênior que ficou 4 anos numa posição de sênior e você acaba colocando ou como um coordenador ou como um supervisor dentro de uma empresa menor. Isso acontece muito, porque a empresa menor ela não tem o poder de orçamento que tem uma empresa grande. Então, isso é uma vivência minha, por exemplo. Faz pouco tempo que a gente optou, a gente precisava de uma posição de diretor, né, numa determinada empresa que eu trabalhei. E aí a gente precisava de um diretor com um punch enorme, com um conhecimento enorme, e eu falei, gente, com o salário que a gente tem vai ser impossível a gente trazer alguém, né, com esse conhecimento todo. Quando você olha, o mercado paga 3x e você tem X. Então, vale a pena, muitas vezes, para essas empresas apostarem numa pessoa que está ali numa posição intermediária, né, como gerente há muito tempo em uma empresa, de repente, ou como coordenador, e aí você oferece essa perspectiva de crescimento. Então, aí a gente acaba tendo uma empresa pequena potencializando esse cenário de mercado. Aí essa pessoa depois vai para uma empresa maior e aí desnivela tudo, né? Exato. Existem algumas coisas no que você falou que são, assim, que dá pra gente polemizar a polêmica que eu trago aqui sempre, em vários aspectos. Primeiro, eu acho que uma mudança da minha época, de quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha empresa, em relação ao tempo que as pessoas ficam na empresa hoje. Tem, eu então, ia as falar pessoas isso. também, elas passam, tipo assim, hoje em dia você vê, é engraçado, na minha época você via o currículo e tal, você via 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses, você ficava assim, não, tem algum problema aqui, alguma coisa está acontecendo. Hoje já não, é normal, é novo normal. Normal, 6 meses já é muito. Não, 6 meses já é demais. Porque assim, cara... E eu acho que isso atrapalha, aí só um parêntese no que você está falando, eu acho que isso atrapalha um pouco, porque não é só... Para você conseguir também executar alguma coisa que faz efetivamente uma mudança naquele produto, naquela empresa, até para enriquecer o teu portfólio, para enriquecer o teu trabalho. Tô mentalizando aqui para não perder o gancho. Você tem que ficar um pouquinho mais tempo, mas vai, não quero te cortar. Mas aí um ponto importante, só para a gente está falando só da galera mais jovem, tá? Não esquece que quanto mais diversidade a gente tiver, a gente consegue equilibrar isso. Uhum. Eu costumo falar também que eu trabalho em qualquer universo, sou uma pessoa que eu trabalho eu já trabalhei com empresas muito grandes e já comecei minha empresa pequenininha e foi crescendo. E o que eu sempre falei para o meu ex-sócio, inclusive, eu costumo falar com as pessoas que eu trabalho, o combinado não sai caro. Por que eu falo isso em N situações? Eu acho que nesse caso faz sentido. Você contratar uma pessoa para uma posição e que você sabe que ela não está tão preparada para aquela posição e porque você está comprando esse risco, eu acho excelente. Não tem problema nenhum com isso. O problema é o que vem depois. O problema é que você contrata uma pessoa com aquele pouco preparo e aí você começa a criticar ou exigir coisas de uma pessoa de muito preparo. Aí você vira e fala, não, peraí. Mas isso não faz sentido. E eu acho que esse aqui é um grande problema. Porque... Mas aí a gente está falando de liderança, de novo. Sim, né? Sim, por isso que eu estou puxando esse tema. Porque
eu acho que eu vejo muito, e aí, só voltando pro universo do design aqui, que eu vou fazer um gancho bacana, que vocês vão entender já. Tá. Empresas aqui no Brasil que falam o seguinte, cara, a gente quer uma experiência do Facebook, do LinkedIn, sei lá. Imagina, né, uma experiência de um aplicativo lá de fora, de uma coisa top de linha e tal. Que vai mudar nosso produto, a experiência. Eu quero um negócio igual a Apple, que aí o cara já clicou e tal. E aí eu não sei, a Bianca já, mas a Mirella eu acho que provavelmente não. A Apple ela faz uma conferência, né, dos designers dela e tal, eu assisti algumas online. É um negócio absurdo a quantidade de designer que esses caras têm, a quantidade do que eles investem em experiência e em designers. Uhum. E aí você olha empresas aqui no Brasil e às vezes, né, de forma geral, tá, todas as empresas que eu já passei, a gente quer uma experiência de primeira linha, pô, e você fala assim, pô, que bacana, cara, quantos designers você tem? Eu tenho o Zequinha aqui, que eu trouxe ali da gráfica, e e o outro ali que o cara vai fazendo assim, dá um jeito, e aí ele... Mas esse aqui é meio designer, meio PM, ele faz de tudo um pouco. Faz de tudo. Aí você fica assim, cara, e por que eu falo isso? Porque não tem nada contra, não tem problema. A gente sabe no dia a dia de quem tá em cima, de quem tá drivando a coisa, que você tem que breakivar a empresa, que você tem que... Não adianta você inflar, botar salários altos e a empresa não dá lucro. Então a gente sabe, eu sei disso tudo, eu já tive empresa também. Mas não dá pra exigir uma experiência nível... E aí, teve um designer na empresa. E aí teve uma empresa que eu estava até trabalhando com você. Ou 50, mas um por time. Tipo, um time de 30 pessoas é um designer só, a cada 30 desenvolvedores. Você lembra de uma coisa que eu te falava? A Bianca estava trabalhando numa empresa uma vez e ela tinha uma equipe, sei lá, de 3, 4 designers, né? Uhum. E aí ela ficava assim, pô, mas isso não tá na qualidade, eu não vou conseguir entregar tudo. Ela queria cobrir tudo, abraçar tudo, porque ela é muito perfeccionista. Tem que ficar maravilhoso. E aí, em alguns momentos, eu falava assim, Bianca, mas essa empresa, ela tem o design que ela paga. Então pensa nisso. Não, alivia um pouco, porque você não vai conseguir... Eu sou muito exigente, eu sempre fui muito exigente. E era o exigente nível Bianca, mas eu não tinha 3, 4 Biancas, eu tinha 3, 4 júniors ali. E a minha ansiedade de fazer a coisa ficar bem feita, mas depois que você falou isso, e com a maturidade também que eu fui ganhando como líder, eu fui entendendo que eu vou delegar, não necessariamente vai sair com aquela qualidade, mas é o que a empresa está podendo... Disposta a investir. É isso. A gente tem que olhar o contexto geral. Exatamente isso. A gente muitas vezes tem uma perspectiva, né? Eu falo isso, eu quero implementar um programa, sei lá, de avaliação de desempenho que rode, né? 360, que todo mundo avalie, todo mundo... Primeiro, com a maturidade da empresa para isso, né? Assim, a gente tem as pessoas preparadas, faz sentido, não faz sentido, e o custo, né, disso, assim, o custo até, não, nem tanto mas o custo emocional para esse processo todo, para que ele corra de uma forma que faça sentido, né? Que ele não caia em descrédito. Então, é muito em relação a isso, a situação também em si, né? O teu time, o teu tamanho. Eu não consigo rodar uma avaliação 360 graus numa empresa se eu tenho um time de um bloco de eu sozinho no RH. E aí, resumindo, assim, para mim, eu acho que todos esses pontos que a gente falou aqui, até agora, ele é prejudicial, principalmente para o cara que tá lá embaixo, para essa pessoa que tá ali querendo crescer, né? E não necessariamente tem um líder adequado, e não necessariamente ela está com um cargo adequado para o que ela faz. Então ela pode até achar que ela está se dando bem porque ela virou sênior muito rápido. Mas no fundo, e é isso que eu tento dizer para essa galera, assim, cara, é pior, no final, é pior para você. Por quê? Porque você vai crescer muito rápido, mas vai chegar uma hora que você vai ter que estagnar. Porque não existem 20 níveis. Existem meia dúzia ali no máximo. E vai chegar uma hora que você não vai... você vai ser cobrado, como o Felipe falou, por uma coisa que você não necessariamente tem ainda essa experiência para aquilo, não tem essa maturidade. E se você crescer muito rápido, você vai... Uma hora você para. Uma hora não tem mais para onde ir. E aí, cadê? Para onde eu vou agora? Entendeu? Então, eu tento acalmar esse pessoal falando, cara... Tudo tem o seu momento certo, né? Eu passei muito por isso, eu também tive, também já fui mais nova, também já tive essa ansiedade de não, eu já quero ser líder e tal, e achava que eu estava pronta, e aí não acontecia, e eu ficava, pô, eu fui ganhando, né? E com o tempo, e hoje eu digo, eu cresci de cargo e maturidade na hora certa, no momento certo, que eu tinha que
né, que eu tinha realmente ali a experiência para tal. Eu tenho muito, o líder é um líder em formação para sempre, eu aprendo diariamente com as pessoas quem eu lidero, sempre estou crescendo, todo mundo, tá? Mas o líder é mais ainda, né? O líder, ele não tem como, você está sempre aprendendo, mas eu fui, né, no tempo que tinha que ser. Então eu gosto de dizer isso muito, assim, para esse pessoal, pô, calma, talvez, você não é sênior agora, mas talvez você precise ainda amadurecer alguns pontos, e os líderes precisam também guiar, né, dar o caminho, a direção ali para onde essa pessoa precisa crescer. E aí, fazendo um gancho para um outro assunto também que a gente ainda, né, que eu queria que a gente falasse aqui, fazer um plano de carreira ajuda muito nisso, né? Ajuda o líder a indicar para aquela pessoa qual é esse caminho, o que ele precisa ganhar de conhecimento, de skill para chegar ali naqueles cargos, né? E para o próprio colaborador de estar acompanhando aquilo e entendendo mais facilmente por que ele ainda não é um sênior. Ainda falo mais, quando você coloca o colaborador no centro desse protagonismo de carreira dele, fica muito mais fácil esse entendimento, né? Não é a empresa te dizendo o que pensa para você em carreira, mas são vocês pensando juntos. No que você tem de skill hoje, o que eu consigo vislumbrar para você e o que você vislumbra, né? Traz para mim também o que você vislumbra. E aí a gente vai azeitando esse caminho, o que eu consigo te oferecer agora, o que eu consigo te oferecer em médio e longo prazo. Então, acho que são acordos que são feitos, fundamentados por esse pano de fundo que é importantíssimo, que é toda a solidez da proposta de crescimento de carreira que a empresa vai ter. Mas eu faria só um complemento. Eu não acho que é só o olhar da empresa em relação à carreira. Acho que cada vez mais a gente fala também do ensejo do colaborador, né, nesse protagonismo. Sim, sim. E eu dou muita mentoria também, tenho recebido muito líderes me pedindo ajuda, porque são líderes que caíram ali de paraquedas naquela situação e que não sabem muito como guiar, como é que eu dou feedback, como é que eu organizo ali o time. E eu sempre dou uma das coisas que eu passo, né, cara, monta plano de carreira. Aí, mas a empresa não tem plano de carreira, né, o RH ali da empresa, ou a empresa é pequena, ou cresceu muito rápido, ou sei lá, às vezes até uma empresa muito antiga que não está olhando para isso, não tem plano de carreira, mas eu falo, não importa. Porque quando eu fiz o primeiro plano de carreira para o meu time, na empresa que eu estava também não tinha, mas eu fiz para o meu time. Então, eu sempre falo, cara, toma as atitudes de dentro para fora. Começa a fazer, porque você acaba influenciando os times em volta e você influencia a empresa, mas de ter realmente um guia ali. Fala, você tá então eu vou provocar mais, né? Vou trazer mais uma questão aqui. Eu acho que montar um plano de carreira, ele começa no seu crescimento e entendimento. Da onde você está. Eu acho que ele começa até para você. O quê? Do líder ou do próprio líder. Do líder. Quando eu a primeira vez que eu fiz alguma coisa que envolvia, né, entender a carreira, entender e tal para minha equipe, eu tinha uma questão que eu pensava assim, a minha equipe, mas e eu? Como é que eu estou posicionado hoje em relação ao mercado? Como é que eu estou posicionado hoje em relação à minha profissão? Será que eu atendo? E aí eu comecei a entrar e procurar por coisas que me testassem também. O que me testa, o que atesta, o que eu posso melhorar, o que eu... Mas aí vem a coisa complicada, né? Acho que uma boa liderança tem que saber encarar, que é o do no pain, no gain, né? Que o crescer dói, né? E aí é complicado, até nessas avaliações que você mesmo faz, olhar e falar, putz, mas olha só, a posição que eu tô, na verdade, o que eu avaliei aqui não seria tanto a posição que eu tô, ou o que eu espero no momento que eu tô. Eu acho que isso começa num trabalho de introspecção até, de você se olhar e falar... Que é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Isso. Acho que é muito... E o autoconhecimento, ele passa também, acho importante falar, por um processo, né? A gente tem aí o conceito de vulnerabilidade, muito trazido pela Brené Brown, que é você se colocar também numa posição vulnerável. Né? Em muitos momentos a gente não vai ser, né? Ninguém consegue ser a liderança perfeita o tempo todo. A liderança erra como qualquer outra função. E aí é você ter essa perspectiva e poder jogar de forma transparente com o seu time, sabe? Olha, nesse momento eu acho que eu não fui, né? Uma liderança tão legal, eu queria entender de vocês o que vocês perceberam. Eu acho que esse processo de construção de autoconhecimento, ele passa muito também por um processo de escancarar a vulnerabilidade enquanto liderança, que vai permitir, inclusive, que os teus colaboradores percebam isso e tragam à tona também as questões deles. Eu acho importantíssimo.
Eu acho muito legal quando vem um líder pedir mentoria para mim, justamente por isso, porque ele entendeu que ele tem uma responsabilidade ali, que ele não está conseguindo acompanhar e ele está pedindo ajuda. A gente tem, né, um plano de carreira, inclusive, que está dentro da nossa consultoria, da Broking. A gente tem um plano de carreira desenhado, que foi desenhado ao longo dos anos, né? Não é uma coisa rápida de fazer. Não, carreira bem já robusto, não acabou, ele nunca acaba, ele vai evoluindo junto com o mercado. Exato, o plano de carreira ele precisa ser revisitado no mínimo anualmente, né? Assim, ele não é para ficar guardado. A gente fala muito isso enquanto RH, né? Não, eu fiz um plano de carreira enorme, ele está guardado na prateleira ou no arquivo. Não é para isso. A gente começou falando justamente de como muda tudo. Hoje eu tenho o nome X ali do cargo, hoje eu tenho essa... E muda, então a gente vai atualizando. Mas o que eu digo, né? Ele também não é uma fórmula. Cada empresa, dependendo do tamanho, dependendo da cultura, dependendo da estrutura ali, vai ter um desafio diferente, uma forma de nivelar, de estruturar diferente esses cargos, né? Com certeza. Salários. E é um processo muito importante, porque muitas vezes, dentro da limitação da empresa, você tem um tamanho de headcount, um tamanho de time, e aí falando um pouco da dificuldade, né, de se liderar, muitas vezes, numa empresa que você não tem um orçamento tão grande. Você sabe que você tem uma pessoa ali que está rodando, performando super bem numa posição de pleno, mas você não tem um headcount, não tem um valor para colocar ela para sênior. Isso também. Né? E aí, como que você consegue ainda manter essa pessoa motivada, né? Aí a liderança vai abrindo mão de outras ferramentas, né? Entendendo o que você consegue aportar de desenvolvimento por fora, seja, sei lá, leitura de um livro, né? Ou alguns vídeos, alguns podcasts, treinamentos, o que você consegue prover para essa pessoa crescer. Às vezes até projeto, né? Você pergunta, olha, eu realmente não tenho hoje, mas que tipo de projeto, né, que hoje você acha que eu conseguiria prover para você, né, que tipo de outras ferramentas você gostaria de conhecer, ou de repente um período de imersão em outra área, pegar um cara que está mais voltado para design de produto, que quer de repente mergulhar para uma área mais de desenvolvimento. Então, acho que a gente vai lançando mão de outras ferramentas, porque tem essa parte que, infelizmente, a gente administra grande parte do tempo. Sim. E aí, fazendo só um parêntese provocativo aqui, eu vou voltar naquele cara que é diretor da empresa aí, que fica 90% do tempo dele no Figma. Como é que ele arruma tempo para fazer isso? Como é que ele monta um plano de carreira? Como é que ele precisa ter essas preocupações? Ele precisa pensar em como ele vai dar esse feedback bem dado para aquela pessoa evoluir. Ele faz gestão. O líder, ele tem a parte da gestão de projetos, né, no processo ali do dia a dia, e tem a gestão de pessoas. Tem esses pilares que ele precisa seguir, e ele precisa se dedicar a isso para que a coisa funcione e para que essa galera se desenvolva. Não é pegar o layout do designer que fez ali, não, peraí. Aí ele conserta ali, faz, agora ficou bom, pode mandar. Não. Eu vou arriscar. Ele não vai aprender. Ele não vai aprender. Exatamente. Né? Então, eu vou dar um chute aqui, Bianca, mas eu acho que eu colocaria aí numa equidade de 50% a 50%. Quando você é liderança, 50% do seu tempo tem que estar direcionado para isso, né? Você precisa estar fazendo one-on-ones com o seu time, você precisa estar preparando feedback, precisa preparar um plano de desenvolvimento, você precisa preparar essa perspectiva de crescimento diante do cenário que a empresa propõe. Então, você precisa estar sempre estudando o que a empresa tem, né, dentro da sua estrutura de headcount, o que você pode prover olhando o time como um todo. Uma das coisas que eu, como RH, eu vou sempre bater nessa tecla é que o RH não faz nada sozinho. O processo do RH, ele é muito apoiado pelo trabalho das lideranças, precisa ser. Então, eu acho que é extremamente relevante a gente falar disso, né? Quando você assume um cargo de liderança, você tem que abrir mão do Figma, né? Você vai ter que abrir mão ali do Figma, você vai ter que abrir mão de estar em contato totalmente com o técnico, você vai precisar confiar no seu time, entender que eles têm ali todo o skill necessário para fazer o que você antes fazia, e você vai precisar dedicar tempo às pessoas, senão você vai ter uma rotatividade altíssima e teu time não vai produzir. Vou trazer só algumas considerações sobre o que a gente está falando aqui, porque um outro aspecto que eu acho que é muito importante, além de você olhar para o mercado, leiam, entendam da carreira de vocês, entendam do que também os profissionais estão falando
em diversas áreas do mundo, né, em diversas áreas, dentro da área de design, dentro da área de produto, dentro da área de tecnologia, qual for a área, porque é muito importante ler, gente, ainda mais em tecnologia, porque hoje a gente tem o artifício da internet, do Kindle, você compra um livro ali rápido, enfim, e você sabe o que essa pessoa está falando do outro lado do mundo. Então aproveitem isso, porque isso também faz, né, eu lembro que algumas pessoas foram super referência para mim em alguns pontos, né, o Mark Kagan, pessoas da área que me fizeram também desenhar um pouco e entender essas posições, essas roles, evoluções, porque são pessoas que às vezes tiveram experiências em empresas muito grandes e que estão lá no centro da coisa, de onde a coisa acontece, né, no ponto mais alto da tecnologia. E outra coisa também, em relação a esse trabalho que eu acho que já vou emendar, também, que foi uma outra coisa que vocês falaram, que é do papel da diretoria, do papel da gestão, do papel do líder. Eu acho que é muito bom você separar também, usar como referência as 3 camadas que a gente usa, né? Que é o estratégico, o tático e o operacional. Então, se você é uma pessoa de uma posição de direção, entenda que você tem que atuar ali um X% na camada estratégica. E se você não está fazendo isso, não está atuando na camada estratégica, algum buraco está acontecendo. Na tática, então? Não. Porque a tática é a cola entre o estratégico e o Você tem que profissional. estar pisando Então, na estratégia e no tático. Se você é um gestor, você tem que estar pisando um pouquinho na estratégia, mas muito no tático, né? E um pouco no operacional. Pouco no operacional. Então você tem que estar olhando, isso é interessante porque isso é um ponto até de você avaliar a sua posição hoje. Se você está ouvindo o podcast, tá a gente falando sobre essas coisas, tipo assim, eu sou um gestor. Qual o percentual do meu tempo que eu habito a camada tática? Qual o percentual que eu habito a operacional? Será que eu não estou vendo nada relacionado à estratégia? Então, se eu não estou vendo nada, não estou trocando nada relacionado à estratégia, será que eu estou sendo um bom gestor para o meu diretor? Enfim, olhar essas trocas, eu acho que isso ajuda muito. E como eu falei, como não existe fórmula, isso vai funcionar de maneiras diferentes dependendo da empresa. Claro. Dependendo da estrutura da empresa. Então, precisa se criar, assim... Posso estar sendo muito aqui, eu sou uma pessoa muito metódica, muito virginiana, muito, sabe? Mas, assim, pelo menos para mim, eu funciono muito quando tem uma regra, quando tem uma coisa escrita ali, delimitando direitinho, entendeu? De forma organizada, de forma clara, para todo mundo entender quais são as posições, como que a gente estrutura ali o time, como é que o time cresce. É muito interessante nessa perspectiva também, você trazer sempre um espaço para começar ouvindo, né, do teu colaborador. Trazendo também a perspectiva do colaborador antes, né, para a gente exercitar essa busca, né, e literalmente, você perceber o quanto que essa pessoa também está afim. Então, quando você fala, por exemplo, de, você tem lá a perspectiva de onde ele quer chegar, e aí você pergunta, e aí, o que você acha que faz sentido para você chegar nesse caminho. Para a gente não ter uma função totalmente assistencialista, né? Eu acho que a gente precisa procurar também, né? Instigar essa pessoa a pensar, porque muitas vezes faz parte até da inexperiência, né? Achar que o outro ele vai trazer sempre para você o que você precisa. Não necessariamente. Muitas vezes a gente consegue, com alguns questionamentos, fazer com que ele chegue num lugar que faz muito mais relevância e sentido para ele. Eu falo isso para os meus pros liderados, eles até riem quando eu falo assim, você pode querer não crescer, você pode querer ficar na posição que você está para sempre e ganhando o que você ganha. E tudo bem. Tudo bem. Isso é um caminho também, não, né? Um caminho super legítimo. Mas exatamente. Então, a gente precisa primeiro saber. Eu já trabalhei, obviamente, com pessoas mais gananciosas. Tipo, não, eu quero crescer. Pessoas que não falam, não gostam de falar disso, que acham que se falar vai ser mal visto por mim, né, que sou líder. E aí eu tenho que pedir, eu estimulo. Não, fala pra mim, o que você quer? Porque tem gente que não gosta de falar. E tem gente que já vem falando, eu quero chegar em tal lugar. Então, você tem que, né, saber lidar ali com esses cenários. Mas acho que o último ponto que eu queria trazer, só bem rápido, até pra gente encerrar, que a gente já também falou pra caramba aqui. Tá muito bom o papo, daqui a pouco a gente não para mais. Mas é a questão nesse momento também de desenhar ali o plano de carreira, essa questão dos níveis, né? Porque eu acho que já ficou muito subjetivo a coisa do júnior, pleno, sênior, né? Diante de tudo que a gente conversou até agora. E a gente tem até adotado uma abordagem mais até de numeração, né? Você pode ter 4, 5 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3.
Uhum. O que você acha disso, Felipe? Você tem... Eu? A Mirella, porque eu já tenho a minha opinião formada. Inclusive, eu tenho... Aí vou falar um pouco da minha vivência. Eu tenho certo medo de alguns nomes, né? Porque eu já peguei cenários tipo assim, você é gestor que não tem gente. Você é líder que não tem liderado. Você é coordenador que não coordena nada. Você é um... diretor que tem um designer só. É um sênior que tem um ano de profissão. Então, eu sou um cara que... E aí vem toda uma complicação junto com o nome. Isso é um negócio. Vem. Eu mesma acho que eu mesma aqui falei alguma coisa de um especialista com equipe. Especialista, teoricamente, não tem equipe, né? O coordenador tem equipe, o especialista está numa carreira em Y. E aí, fala um pouquinho disso aí pra gente, como é que é isso? Como é que é isso de um quadro até geral de empresa de tecnologia, não focando só em... Eu acho que hoje é muito de acordo com a perspectiva do RH de cada empresa, né? Quando a gente fala de analista 1, 2, 3, a gente está falando do mesmo conceito de júnior, pleno e sênior, né? É só a nomenclatura que a empresa entende que faz mais sentido. E aí, dentro de cada uma dessas faixas, né, por exemplo, eu posso ter um júnior, como a Bill falou, às vezes eu tenho 5 faixas. Sim, dentro de um júnior eu posso ter 5 faixas. Quando eu falei até da perspectiva de crescimento mais horizontal, normalmente tem empresas que você trabalha ali. Dentro da faixa de júnior, eu tenho uma faixa 1, uma faixa 2, uma faixa 3, uma faixa 4, uma faixa 5, uma faixa 6. Eu já trabalhei com 6 faixas. Isso. Dentro do pleno, aí eu tenho também 6 faixas. Dentro do sênior também. Então, isso varia muito de acordo com cada empresa e com a realidade, como cada uma gosta, né, de expor. Eu posso ter também um analista 1, 2 e 3, e dentro da minha perspectiva de crescimento, eu ter 6 faixas lá dentro também. Você não acha que esses nomes, é por isso que eu falo muito tem um do 1, 2, 3 estigma, agora, sim. Isso, traz um peso. Quando eu falo sênior, a impressão que eu tenho é que vai entrar um velhinho ali na porta, assim, tipo... Aí quando eu falo líder, eu tenho a impressão que vai chegar um cara, assim, tipo... Entendeu? Eu acho que essas coisas... Não estou dizendo, gente, não quero abolir nada disso, não, mas é que nem quando a gente fala, é uma coisa que, até trazendo para esse tempo, quando você vira e fala assim, fulano é o head de design da empresa. Aí você vira e fala assim, mas fulano é o head de design da empresa, porque o fulano é head, mas ele tem muito pouco tempo. Aí você entra na empresa, entende o cenário, mas só tem fulano. E head ele que toma todas as decisões. E se a gente for traduzir isso ao pé da letra, até quem é o... Tô trazendo ao pé da letra, tá? Quem é o cabeça da área? Quem é que... É o cara, ele pode ser um estagiário, mas ele é o head, porque ele é o cabeça. E aí, head numa empresa é uma coisa, head em algumas empresas é diretor, em outras não, tem um diretor acima do head. E aí, o que é o head? Entendeu? Então, é muito subjetivo, a nomenclatura é muito subjetiva. Eu tenho preferido, ultimamente, não usar mais essas nomenclaturas, usar níveis. Né, numeração. A não ser que você como é que você coloca de um diretor, por exemplo? Um diretor você nomeia como? Eu acho que a não ser nesse caso. O caso específico de direção, de gestão. Tá. Não, o que eu faço é o seguinte, o que eu fiz, né, na última experiência que eu tive foi numerar, né, Product Designer 1, Product Designer 2, 3, 4, 5, 6. E aí, na tabela, porque aí a empresa também tem, porque não é só o time de design, a empresa tem o nivelamento que serve para todas as áreas. E aí o que eu faço é uma associação. O Product Design 6 é o equivalente ao diretor. Product Design. Eu faço uma associação para a empresa, para internamente. Mas para o time, na hora de eu criar as faixas de carreira ali, eu uso a numeração. A gente, quando eu falo de analista, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né, que equivale ao Junior Pleno Sênior, pode estar muito ligado, por exemplo, um X-Writer 1, um X-Writer 2, um X-Writer 3, né? O raciocínio é sempre esse, de crescer em relação aos números. Mas, de fato, você, quando muda essa nomenclatura, é importante a gente sempre, na descrição dela, você vai ter que dizer ali que é um cargo de liderança. Ah, não, sim. Eu tenho os 6 níveis, mas dentro do nível 4, eu tenho o nível 4 especialista, eu tenho o nível 4 que é... Mas esse cara que aí é a carreira esse cara pode ser um PD5 gestor... Ele pode ser um PD5 gestor. Que não é gestor. Exatamente. É isso aí. São níveis numerados, mas que a partir de determinado nível, e aí no plano que a gente tem lá no 4, se não me engano, acho que a partir do nível 4,
pode existir essa escolha, né? Essa movimentação. Então, a partir do 4, ele pode ser especialista 1 ou lead, né? De um time. Aí, o PD5, ele já é especialista 2 ou manager, né? Gerente. E aí, tem essas associações que a gente faz. Eu acho que cada um faz a associação. Acho que é muito da escolha, né? De cada estrutura, fazer essa divisão. Hoje, a mais conhecida no mercado é realmente essa de Junior Plano Sênior, o especialista, o coordenador, e algumas empresas chamam a liderança de head, outras chamam de diretor, mas acho que tem pesos equivalentes. Mas o fato eu acho que a gente acaba usando esse modelo um pouco mais antigo, porque a legislação também está mais acostumada com ele, né? Então, acho que fica mais fácil também, quando você tem um planejamento todo de carreira, tem uma série de questões envolvidas, né? Inclusive as próprias questões possíveis, né? De processos trabalhistas. Então, estou fazendo aí uma inferência, né? Mas eu, como RH, eu acabo optando por um modelo muitas vezes mais tradicional, que eu sei que vai me permitir uma argumentação mais fácil também no futuro. Sim, sim. E aí no final, fechando aqui, assim, eu queria só concluir com, gente, calma. Eu tenho que passar, eu me sinto na obrigação como líder da área de passar essa mensagem, assim, o valor do funcionário ali, do colaborador, o valor do profissional, ele vai ser enxergado aí, óbvio, vai depender da empresa, ele vai ter um crescimento ali, independente do nome que tá lá no LinkedIn, sabe? O seu valor, ele é intangível ali, o valor do que você está entregando não necessariamente está refletido no nome que está ali no teu perfil. Então, mantenham-se informados sempre, leiam sempre, como o Felipe falou, desenvolvam-se. Se quer carreira de liderança, se quer especialista, foquem no desenvolvimento de vocês e tenham confiança, né? Não faltem por esses nomes, né? Você pode ser um profissional muito bom ali, e na empresa que você tá, por acaso, porque é uma empresa grande, você é pleno, mas, cara, não quer dizer que você não... Porque às vezes parece que tem que ser sênior para ser levado em conta, ou para ganhar esse tipo de confiança. Então tenham calma e entendam que isso é um caminho, e o importante não é a chegada, né? É o caminho que você percorreu. É o caminho que você percorreu, então aproveitem, né, ao máximo isso, e tenham paciência, acho que é isso. Boa. Vamos lá, então, considerações finais. Mirela, considerações finais. Considerações finais é quando a gente fala de intangível, é difícil a gente ter alguma conclusão, né? A gente trocou aqui várias ideias, mas eu acho que discutir e esse processo de troca de conhecimento é sempre relevante para a gente olhar a partir de outros horizontes, né? Expandir um pouco o nosso conhecimento. Não tem nada cravado em pedra, né? Tem as formas que cada empresa vai encontrar e que cada RH vai encontrar de seguir o seu próprio caminho diante do seu universo, né? Da sua realidade. E eu vou dar uma dica para quem está começando, que é uma dica que eu usei. Procurem nessas empresas que vocês entrarem, eu acho que é muito mais importante do que salário, mentores. Que mentores vão fazer total diferença na evolução profissional de vocês. Então, procurem pessoas que vocês entendam que são referência, principalmente início de carreira. Isso me ajudou muito. Eu tive um mentor que depois virou meu sócio, que me fez crescer bastante na minha área, me fez aprender muito, e eu fui pulando para empresas, passando em empresas que eu sempre olhava para um mentor, uma pessoa que podia me guiar, porque isso tem muito valor, isso tem um valor enorme. E se esse mentor não está na empresa que você trabalha, procura ele fora. Hoje tem N ferramentas, formas de você online achar pessoas dispostas a dar essa mentoria, às vezes num assunto específico que você precisa desenvolver. Então não deixem de pedir ajuda, né? Bom, posso complementar, Felipe, que você me deu uma deixa enorme. Há alguns anos atrás, eu participei de um curso. Na época, na Perestroika, eu tive uma palestra com o Adriano, do Projeto Draft. Eu nunca mais esqueci o que ele falou. Ele falou assim, antes de você escolher o lugar que você quer trabalhar, escolhe a liderança. Então, é muito do que você está falando, né? Numa entrevista, muitas vezes você se apaixona pela liderança, né? Você percebe, né, que a liderança ali, ela pode ser muito mais importante do que a empresa em si. Eu falo isso porque tem muita, né? As pessoas, eu almejo, eu quero trabalhar naquela empresa que é top. E eu acho que aquilo é o máximo, vai ser o auge. Não necessariamente, né? Escolhe com quem você quer trabalhar antes de onde. Às vezes você se apaixona errado, né? Mas... Não. Tudo é uma aposta. Tudo na vida é uma aposta.
E o pessoal usa essas empresas, às vezes, para fazer rampar, né? Usa a empresa para rampar, tem muito isso, né? Ah, não, eu vou para aquela empresa só porque é uma empresa de nome, se eu trabalhar lá, sei lá, 2 meses, eu já consigo mais um monte de emprego bom e é só para rampar. E nem preciso dizer que não acho isso legal. Mas enfim. Bom, é isso? É isso, Mirella, muito Fechou. obrigada. Obrigada a vocês. Muito, muito bom mesmo. Vou chamar de novo, porque tem outros assuntos Muita coisa para falar, né? de RH. Ah, que bom, espero que tenha funcionado. Funcionou muito, foi ótimo. Sim. E é isso, e no próximo episódio a gente tá aí de novo. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!